Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4, por favor. Segunda Reis, no capítulo de número 4, o versículo de número 38, assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, Deus é sempre bom, sempre bom. 2 Reis, capítulo 4, o tema da minha mensagem essa noite é: tem veneno na panela. Qual é o tema da mensagem? Tem veneno na panela. Você pode falar para alguém aí perto de você, vai assim: meu irmão, cuidado, tem veneno onde? Na panela. Vamos orar? Vamos ler. Diz assim, capítulo 4, versículo de número 38, diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: Põe a panela grande ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. O que eles disseram? A morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Nosso coração está aberto a ouvir tua voz hoje. Queremos receber do Senhor para a nossa vida. Fala, Senhor, ao coração desta igreja. Fala, Senhor, ao nosso coração com graça, com poder e autoridade. Nós te pedimos hoje e para sempre. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar. Irmãos, esse moço chamado Eliseu foi levantado como profeta em Israel, no lugar do grande profeta Elias. E Eliseu, ele tinha uma escola de profetas, onde os jovens daquela época se preparavam para o chamado profético, onde esses homens eram treinados para exercerem também ali os seus chamados. E além dessa escola de profetas, além disso, o profeta Eliseu, ele viajava toda a nação, viajava por todo Israel, e por onde ele passava, orava, realizava milagres, trazia a voz profética, cuidava da voz profética da nação ali de Israel, ou do povo de Israel. E quando Eliseu, então, ele passava por todo o povo, por toda a terra de Israel, andava pela terra, e ele sempre voltava para Gilgal. Gilgal, irmãos, era a base ali do profeta Samuel. Então ele andava pela terra, voltava para Gilgal. Gilgal era a base. E ali em Gilgal está então a casa de profetas. Está a casa de profetas que ele havia levantado. E ele então passava pela terra e voltava para o Gilgal, ali onde estava a base, a escola de profetas. E em uma dessas viagens, a Bíblia nos diz que quando ele retorna de uma dessas viagens, ele retorna para Gilgal, ele chega na escola de profetas, é o texto que nós lemos. Quando ele chega ali, ele encontra Gilgal em uma situação de dificuldade.
E de uma forma mais específica, ele encontra ali a escola de profetas, aqueles homens que estavam ali, ele encontra eles em uma dificuldade. E qual era a dificuldade que estava? Eles não tinham que comer. Então, quando o profeta chega à escola, os homens estavam ali esperando, os alunos esperando, mas não havia o que comer, estavam famintos. E a gente sabe, irmãos, que quando não há nada para comer, uma panela de sopa não pode ser desprezada. Sim ou não, gente? Nesse frio, a gente até troca algumas coisas por uma panela de sopa. Sim ou não, gente? Mas não havia o que comer. E eu queria que você pensasse comigo, quando não há nada de que comer, eles não tinham o que comer. Então uma panela de sopa era muito bem-vinda. Uma panela de sopa não dava para ser desprezada. Uma panela de sopa, naquele contexto, era uma provisão de Deus. Porém, o que a gente lê no texto é que quando há uma panela de sopa, o profeta chega, não tem o que comer, ele dá uma ordem para que fizesse uma sopa. Mas quando a sopa estava pronta, o problema daquela sopa é que havia morte naquela panela, havia veneno naquela panela. E se a gente olha os detalhes desse texto, irmãos, se a gente olha os detalhes que a Bíblia nos conta, o profeta deu uma ordem ali para um dos moços, muito provavelmente para Geazi, que era ali também um profeta, um aprendiz, aquele moço que estava ali junto do profeta, que andava junto com o profeta. E de repente então Eliseu dá uma ordem ali para que Geazi colocasse a panela no fogo, para que aquele jovem colocasse aquela panela e fizesse ali uma sopa para que todos pudessem comer. Porém, algo interessante, que se havia fome naquela escola, se havia fome em Gilgal, e quando o profeta diz, nós vamos fazer uma sopa, a sopa naquele momento se torna uma provisão. Você pode dizer isso comigo? Uma provisão? É uma provisão. Porque o profeta chegou, o que está acontecendo? Não tem o que comer, ele dá uma ordem, põe a panela no fogo e vamos fazer uma sopa de ervas. Era a provisão. Talvez não era o que eles mais gostariam de comer, mas no momento da provisão, a provisão é assim, é aquilo que vem para saciar a nossa fome. A provisão é assim, é aquilo que vem para resolver o problema naquele momento, e o problema era a comida, não tinha comida. E quando o profeta diz, vamos fazer uma sopa, aquela sopa se torna provisão. Mas quais os detalhes do texto? É que os homens que estavam ali, aqueles aprendizes, aqueles alunos, a única coisa que eles tinham que fazer era esperar que a sopa ficasse pronta. Porque o profeta deu ordem para um dos moços. O profeta deu ordem para um daqueles rapazes. A ordem foi dada para alguém específico. Você coloca a panela no fogo e vamos fazer uma sopa de erva. E quando então aquele que recebe a ordem começa, ele coloca a panela no fogo e começa a preparar, o texto tem um detalhe. E o texto diz que um outro jovem, uma outra pessoa do meio daqueles alunos que estavam ali, ele sai muito provavelmente por sua própria conta e ele vai do lado de fora buscar erva. E ele vai do lado de fora trazer erva e ele pega algumas ervas, coloca na capa, traz aquelas ervas de volta e ele coloca aquelas ervas na sopa. Eu fico pensando comigo que a intenção daquele que foi lá fora buscar as ervas era a melhor possível, era a intenção de ajudar. Mas o profeta havia dado uma ordem para uma outra pessoa, para um outro dos meninos, para um outro daqueles alunos. E aqui me chama a atenção, irmãos, que muitas das vezes nós arrumamos problemas para a nossa vida na intenção de ajudar. Muitas das vezes nós arrumamos um problema para nós mesmos, ou arrumamos problema para outros, às vezes até mesmo na intenção de ajudar, porque fazemos aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Eu entendo esse texto da seguinte forma: Eliseu dá uma ordem para um dos moços, muito provavelmente Geazi, diz para ele, bota a panela do fogo e faz a sopa. Mas um outro, na intenção de ajudar, ele vai lá fora buscar ervas, mas a erva que ele traz vai trazer um certo prejuízo.
E aquele que vai lá fora busca uma erva, e a Bíblia diz que ele traz uma erva venenosa porque ele não conhecia. E ele traz e coloca a erva dentro na panela na intenção de ajudar. Mas na intenção de ajudar, vai arrumar um sério problema. E eu fico pensando comigo aqui diante desse texto, que eu e você só podemos fazer aquilo que Deus nos falou para fazer. Até mesmo quando a gente vai ajudar alguém, você vai fazer aquilo que Deus te orientou a fazer. Por quê? Porque aquele que vai lá fora buscar, de alguma forma ele acaba trazendo problema. Aquele que queria ajudar, ele agora vai piorar a situação. O profeta já tinha dito qual era a solução. A solução é ela: pega a panela, bota no fogo, faz a sopa. Já havia sido dado a ordem. Mas uma outra pessoa, que ninguém pediu para fazer nada, vai lá fora buscar erva e coloca naquela panela. Se você olha comigo no versículo de número 39, olha comigo por favor. Diz assim, versículo 39. Então um deles, é muito claro que não é o mesmo que recebeu a ordem. Um deles, ou outro, saiu ao campo a apanhar ervas. Achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa. E veio, cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Esse outro aprendiz de profeta, além de buscar algo que ele não sabe o que é, além de trazer alguma coisa para dentro, que ele não tem noção do que é, ele ainda coloca na panela para todos comerem. Ele pega algo que ele não sabe o que é, mas ele não pega apenas para si, ele coloca na panela para que todos pudessem comer. Olha que coisa interessante, queridos. O engano de quem buscou a erva foi pensar que qualquer coisa serve para alimentar. O erro de quem foi buscar a erva lá fora, sai lá fora, qualquer erva que encontrou, ele pensou: isso aqui serve para comer, isso aqui serve para matar a fome. Então o erro de quem foi buscar a erva lá fora é pensar que quando a gente está com fome, qualquer coisa serve para alimentar. Qualquer coisa serve. Então o primeiro mato que ele acha, ele pega, corta e traz. O erro dele é isso: pensar que qualquer coisa serve para alimentar. Porém existe uma verdade que a gente precisa aprender, que a gente precisa lembrar: nem tudo serve para te alimentar. Não é qualquer coisa que vai matar a sua fome, não é qualquer coisa que vai saciar a sede, não é qualquer coisa que vai saciar o seu coração, não é qualquer coisa que vai alimentar a sua família, não é qualquer coisa que vai alimentar a sua vida espiritual, não é qualquer coisa que vai alimentar a sua vida emocional. Quem está entendendo até aqui diz um glória a Deus comigo. E aqui eu preciso aprender com vocês alguns ensinamentos espirituais para nós. E o primeiro ensinamento que eu aprendo aqui, diante desse contexto, de alguém que vai lá fora, busca o que não sabe o que é, pega qualquer coisa porque ele pensa, qualquer coisa serve para comer, qualquer coisa serve para alimentar, qualquer coisa serve para matar a fome, traz para dentro de casa, coloca na panela e serve para todo mundo. Qual é o ensinamento disso? Que a gente precisa pensar essa noite. O que nós estamos buscando lá fora, trazendo para dentro de casa, para alimentar a nossa família. E eu queria que você pensasse na minha mensagem hoje, não como comida, propriamente dito. Arroz, feijão, sopa, macarrão, não. Mas como alimento para a família. O que a gente pega lá fora e traz. A gente olha para o texto e vê que alguém foi lá fora, buscou algo que não sabia, trouxe para dentro de casa. Mas o que ele trouxe, ele pensou, vai matar a fome. O que ele trouxe, ele pensou, isso vai ajudar. Mas ele não sabia que a erva que ele trouxe era venenosa. Será que o que estamos trazendo para dentro da nossa casa, será que aquilo que a gente está deixando entrar dentro da nossa casa, irmãos, não está sendo um veneno para a nossa família? Será que aquilo que a gente está permitindo entrar no nosso lar não é um veneno?
Que tipo de amizade, por exemplo, eu trago para dentro de casa? Que tipo de amigo eu levo para dentro da minha casa e apresento para a minha família? A gente sabe que tem gente que é venenosa, sim ou não? Tem pessoas que é um veneno, contamina. Agora, que tipo de pessoa a gente traz para dentro da nossa casa? E apresenta para a nossa família como amigo? Quais os costumes que essa pessoa às vezes traz para dentro do nosso lar? Pensa comigo. Tem uma necessidade, mas alguém vai lá fora buscar algo e traz para dentro. Mas o que ele traz era veneno. A gente, como pai e mãe, a gente precisa pensar. Que tipo de roupa, por exemplo, a gente compra para os nossos filhos usarem? Que tipo de roupa que a gente compra para a nossa filha usar? Às vezes quem é pai de menina, né? A menina tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. A gente compra roupa de 8 anos, 9 anos. Mas daqui a pouco a menina está com 14, com 15, a gente continua comprando a roupa de 8. Do mesmo tamanho. Só que agora já é uma moça dentro de casa, a gente não percebe. Será que o que a gente está trazendo para dentro de casa não é mais veneno do que alimento? Quem entende comigo essa manhã, essa noite? Que tipo de música que a gente traz para dentro de casa? Qual música que a gente escuta dentro da nossa casa? Vocês devem ter visto aí, teve muito comentário nesses últimos dias de um cantor, né? Cantando uma música de baixo escalão com a filha do lado. Com a filha do lado. Pondo a filha para dançar e fazer coisas que não eram, que não são agradáveis, que não é da idade. Então a gente começa a pensar, o que a gente está trazendo para dentro de casa? Será que realmente é alimento ou é veneno? Que tipo de programa, irmãos, a gente senta na sala para assistir com a família? Que tipo de filme, que tipo de programa que você coloca ali para assistir junto com seus filhos, para assistir junto com a sua esposa? Será que aquilo é alimento cultural ou é veneno? Será que aquilo que a gente está assistindo junto em família é algo que vai trazer um momento de descontração, um momento realmente da família ali estar junto, ou é veneno que está entrando? Vocês estão me entendendo aqui essa noite? Quais os conselhos que a gente traz para dentro de casa? Qual conselho que eu como pai trago para meus filhos? Qual conselho que você mãe traz para os filhos? Você que é irmão mais velho, qual conselho que você traz para o seu irmão mais novo? Que tipo de conselho a gente vai trazendo para dentro de casa? Que tipo de palavra a gente aprende lá na rua? Às vezes lá na rua, na empresa, na faculdade, gírias, palavras de baixo escalão, piadas, situações difíceis, palavras que você não deveria nem repetir, mas aprende lá fora e de repente a gente está falando dentro de casa. E aí o menino menor aprende, o outro aprende, de repente está todo mundo falando aquelas coisas, todo mundo falando palavras de baixo escalão. O que a gente traz para dentro de casa? É para alimentar ou é veneno? Quem está entendendo essa noite? A gente tem que ficar atento, irmãos, para a gente não colocar veneno na panela da nossa casa, para a gente não trazer veneno e colocar na panela dentro de casa e dizer para todo mundo, come. Para a gente não trazer essas coisas e dizer para a nossa família inteira, come, se alimenta disso. A gente tem que ficar atento, porque o que nós precisamos trazer para dentro do nosso lar não pode ser veneno, tem que ser alimento. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Aquele aprendiz de profeta, ele vai buscar lá fora, talvez ele não ficou satisfeito com a provisão que Deus mandou, com a palavra que o profeta deu, e ele pensou, não vou comer só essa sopa, vou buscar uma erva a mais para acrescentar essa sopa, vou buscar uma erva a mais para colocar na sopa que o profeta falou, vou colocar uma erva a mais aqui. E aí a gente precisa pensar nisso também essa noite. Quantas vezes a gente pensa isso também na nossa vida espiritual? Eu estou precisando de uma coisa nova, estou precisando de uma experiência nova, e aí a gente começa a andar atrás de pessoas, atrás de profetas,
atrás de igreja A, B, porque eu fiquei sabendo, porque vai ter um profeta lá, porque vai ter um profeta ali, eu estou precisando de uma palavra, estou precisando de um alimento, estou precisando de uma coisa nova, e aí a gente começa a andar atrás de situações, começa a andar atrás de profetas, e aí quem sabe, você andando atrás de situações assim, corre o risco de receber uma palavra que ao invés de ser alimento para a tua alma, vai ser o quê? Veneno. Veneno. Por quê? Porque na ânsia, essa sopa aqui está muito ralinha. Então preciso de uma erva a mais. Um dos profetas dizendo, essa sopa, não, eu vou buscar um incremento, vou trazer. Mas era veneno. E quantas vezes a gente fica correndo atrás daqui, dali, vai lá, vai daqui. Eu preciso de uma palavra, preciso que Deus fale comigo. E vai atrás de fulano, vai atrás de ciclano, vai forçando a barra até acontecer alguma coisa. Cuidado, porque talvez a gente ache que está buscando alimento, a gente corre risco que está buscando o quê? Veneno para a nossa vida espiritual. Eu aprendi uma coisa, irmãos, na minha caminhada. Se Deus tem uma palavra para falar comigo, Ele sabe onde eu estou. Se Deus tem uma palavra para dizer para mim, Ele sabe o meu endereço. Se Ele tem uma palavra para dizer para mim, Ele sabe qual igreja eu congrego, porque Ele me colocou aqui. E se Deus tem uma palavra para o teu coração, Ele vai te achar. A palavra vai te achar, a palavra vai te buscar. Não precisa você ficar andando atrás, mendigando isso, mendigando uma profecia, mendigando uma erva. A palavra de Deus te encontra onde você está. Aqueles homens tinham fome, e eles ficaram ali em Gilgal, dentro da casa do profeta. Deus trouxe o profeta até aquele lugar, mas um quis buscar um incremento. Quando a gente não contenta com o que Deus está fazendo, a gente quer dar um jeito, a gente quer buscar um incremento para aquilo que Deus está fazendo, mas nós corremos o risco de, ao invés de encontrar alimento, a gente encontrar veneno. No texto que nós lemos, irmãos, o aprendiz do profeta busca muitas ervas, uma grande quantidade de ervas, enche a capa de uma erva venenosa e coloca dentro da sopa. Ele enche aquela sopa de veneno. O que quer dizer isso? Quando aquele aprendiz de profeta volta trazendo um monte de ervas venenosas e coloca dentro da sopa, ele tem a capacidade de transformar uma provisão em maldição. Aquilo que era provisão, a sopa era provisão. Deus já tinha dado uma palavra para que o profeta liberasse uma palavra, vamos fazer uma sopa. Mas aquele que busca a erva venenosa, ele transforma a provisão em maldição. A sopa era para eles viverem, a sopa era para eles vencerem a fome, mas com aquela erva, o que era para manter eles vivos, poderia matá-los. Com aquela erva, o que era para matar a fome, poderia matar cada um deles. Se eles continuassem comendo, eles iriam morrer. E muitas das vezes o inimigo faz assim na nossa vida. Você recebe uma bênção, você recebe uma palavra, recebe uma provisão, mas ele faz você pensar que precisa de algo mais. Ele te dá uma bênção, Deus te dá um emprego, uma bênção, Deus traz uma provisão, Deus nos dá algo. E a gente vive numa época que nada que a gente tem é o suficiente. Já parou para pensar isso? Sim ou não? A gente tem o telefone 5, sai o 6. A gente fica desesperado, quer o 6, o 5 não presta mais. É assim ou não é, gente? Essa é a nossa geração. Não é? Você tem um tênis, daí a pouco você fica sabendo que é o segundo. A gente nunca está contente, a gente quer mais e mais. E a gente corre o risco de receber uma provisão de Deus. Deus mandava maná para o povo, eles queriam mais, queriam cebola, queriam alho, queriam carne, queriam mais do que Deus estava mandando. A gente corre o risco nessa desespero de querer mais, preciso de algo mais, preciso de algo mais, preciso de algo mais. A gente corre o risco de nesse algo mais, nesse desespero por uma coisa a mais, a gente acabar trazendo veneno para a nossa vida. Como é que foi a história de
Abrão e Sara. Deus fez uma promessa para o casal, para Abrão e Sara. Deus prometeu para eles que daria para eles um filho. O que Sara pensou? Sara pensou o seguinte: eu sou muito velha para essa promessa cumprir. Sara pensou: essa promessa tem como cumprir na minha vida, eu sou de idade já sou avançada em idade. Então o que Sara fez? Ela busca uma erva venenosa e traz para dentro de casa. Ela quer incrementar o que Deus falou. E esse é o risco que a gente corre, que eu corro, você corre. Da gente tentar incrementar o que Deus prometeu, o que Deus falou, dar uma ajuda para Deus. Deus falou para Abraão e Sara: eu vou dar um filho para vocês. O que eles tinham que fazer? Esperar a promessa cumprir. Mas naquele afoitamento, naquele desespero, o que Sara faz? Ela vai lá, pega uma das suas servas, chamada Agar, e ela traz Agar para dentro de casa, e ela pede para o marido: deita com ela, tem uma relação com ela, para que Deus cumpra a promessa. Olha isso, irmãos. O que Sara está fazendo? Está trazendo uma erva venenosa para onde? Para dentro de casa. Está colocando uma erva venenosa na panela. Qual o desfecho da história? Abraão tem relação com aquela mulher, com Agar. Agar tem um filho chamado Ismael, e depois a própria Agar se levanta contra Sara. A própria Agar começa a afrontar Sara. Por quê? Porque Sara traz Agar para dentro de casa, e ao trazer Agar para aquela situação, ela está trazendo um veneno para a panela. Ela pensou: estou buscando uma bênção. Ela pensou: estou trazendo algo que vai ajudar a cumprir a promessa que Deus falou. Estou trazendo algo mais, estou trazendo alguém a mais. Mas o algo a mais, se não for de Deus, vira veneno na nossa panela. Quem está entendendo aqui? Às vezes Deus abre uma porta de emprego para a gente, e aí você está ganhando um salário X, bênção de Deus para você. Mas aí você pensa: eu preciso ganhar algo a mais. E ao invés, para ganhar esse algo a mais, orar, se preparar, estudar, se esforçar para ser promovido, ou para conseguir um outro emprego, se capacitar, fazer o seu trabalho de forma bem feita. Aí, ao invés de fazer isso, naquele desejo de ganhar algo a mais, pinta uma oportunidade de você pegar um dinheiro escondido da empresa. Pinta uma oportunidade de alguém deixou lá um dinheiro a mais, você pega o dinheiro do caixa e bota no bolso. Pega uma coisa ali, um objeto da empresa, leva para casa. Está precisando da gasolina, vai lá, você roda no carro da empresa, pega um pouquinho da gasolina, bota para você. Vai abastecer, dá 150, você pede a notinha de 215, bota 65 para você. O que está fazendo? Deus deu a bênção do emprego. A gente está precisando de algo a mais, mas ao invés de se preparar para que o algo a mais seja correto, a gente faz como Sara, traz Agar para dentro de casa. Parece que é comida, parece que é alimento, mas muito cuidado, isso pode se tornar me ajuda a pregar, pode se tornar um veneno. E amanhã esse veneno se levanta contra você. Tempo depois, Agar levanta contra Sara. Se você olha comigo no versículo 40, olha por favor, versículo 40. Versículo de número 40, assim que você encontrar, diz um glória a Deus. Assim deram de comer para os homens, sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus. O que eles disseram, irmãos? A morte na panela. Estou quase terminando. Quando eles provaram da sopa, eles perceberam: tem algo errado. Tem o quê? Tem algo errado. Então alguém gritou: a morte na panela. Alguns daqueles homens começaram a gritar: tem morte na panela. Tem morte na panela. E todos então pararam de comer na mesma hora. Todos pararam de comer. Por quê? Porque alguém estava gritando: tem morte na panela. E eu aprendo que com essa mensagem, que tem hora que alguém tem que dar o grito.
Tem hora que alguém tem que gritar na igreja. Tem hora que dentro de casa alguém tem que dar um grito. Tem hora que na nossa vida alguém tem que dar um grito. Qual grito? Cuidado, tem morte na panela. Porque muitos de nós às vezes vamos sendo contaminados com a erva do pecado e a gente não percebe. Quem colocou a erva ali não percebeu que colocou veneno. Até que alguém gritou, até que alguém denunciou. E hoje eu estou aqui, meus amados irmãos, e o meu desejo com essa mensagem é gritar para você escutar. Será que tem morte na tua panela? É gritar para eu ouvir. Será que tem morte na minha panela? Será que tem morte na nossa panela? Essa mensagem hoje é para a gente refletir. É para você parar um pouquinho e eu também averiguar se o que você tem trazido para dentro da sua casa não é uma erva venenosa. Se o que você tem trazido para dentro de você, quando você para assistir algumas coisas, quando você está sozinho com o seu celular, e aquilo que você alimenta a sua alma, ali nos momentos de distração, no intervalo na empresa, no momento que você está sozinho, talvez você tenha costume, pega o celular, leva para o banheiro, e aí nesses momentos de distração, o que você está vendo, o que você está alimentando a alma, às vezes parece que é alimento, mas é muito provável que seja o quê? Veneno. E alguém tem que gritar, tem morte na panela, cuidado, cuidado. Cuidado que o que você está trazendo para dentro do seu casamento, você casado, o que você está trazendo para a sua relação, do seu casamento, qual é a estratégia? Pastor, meu casamento está muito na rotina, eu estou trazendo algumas coisas para o meu casamento, o que você está trazendo para o seu casamento? Pastor, a gente coloca um filme pornográfico para ver junto, eu e minha esposa, para a gente dar uma aquecida no casamento. Deixa eu perguntar, isso é alimento ou é veneno? Quantos estão me entendendo, irmãos? O que a gente está trazendo para dentro da igreja? O que a gente está deixando vir para dentro da igreja? A gente tem que ficar de olho. O que a gente está trazendo para dentro da célula? O que a gente está trazendo para dentro do coração? Alguém tem que gritar para nos alertar. A morte na panela. A mensagem de hoje, irmãos, é um alerta para mim, um alerta para você, um alerta para nós. A mensagem de hoje é para a gente conferir a nossa panela. Entende? Quantos não estão me entendendo aqui essa noite? É para a gente conferir a nossa panela. A panela chamada família. A panela chamada casamento. A panela chamada você, sua vida, seu coração. A panela chamada igreja. A panela chamada sua célula. A panela chamada empresa onde você trabalha. A panela chamada sua vida. Se você estiver almoçando na casa de alguém, quem já almoçou na casa de alguém? Poucos. Estou com saudade de almoçar na sua casa, irmãos. Você está almoçando na casa de alguém, você come despreocupado, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Mas se você está na mesa comendo e alguém gritar assim, achei uma perninha de barata na minha comida. Você vai pensar, meu Deus, onde está a outra perna? Onde está a anteninha? Onde está a asa, a casquinha, sangue de Jesus? É assim ou não é, gente? Você já começou a comer na mesa feliz e de repente alguém também está comendo, pega assim e faz assim, um fio de cabelo grandão. Sim ou não? Uma vez me deram um cachorro quente para comer. Na primeira bocada que eu dei, tinha um cabelo enrolado na salsicha, assim, ele veio desenrolando. Foi logo quando eu cheguei aqui para Belo Vale. Pensa, quando isso acontece, pode não estar no seu prato, mas na mesma hora você faz o quê? Acende o sinal de alerta, sim ou não? Você já pensa, até o que está na boca, você já, meu Deus. Aí você mexe o arroz, é assim ou não é, gente? Dá uma geral ali no seu prato, sim ou não, gente? Porque alguém do lado achou uma perna de barata. Vamos dar uma conferida no nosso prato essa noite? Sim ou não, amados?
Vamos dar uma conferida na nossa vida essa noite. Se ninguém gritasse, todos morreriam naquele dia. Todos morreriam. Mas alguém gritou, tem morte na panela, todo mundo parou e foi conferir. É noite da gente dar uma boa conferida na nossa vida, para a gente saber se não tem nada que está contaminando a nossa sopa. Talvez você precise dar um grito lá na sua casa. Talvez você precise dar um grito em casa. Gente, a partir de hoje nós vamos mudar a programação dessa casa. Tem que dar um grito do casamento. Meu bem, nós não vamos ver mais essas porcarias juntos. Alguém tem que dar um grito. Porque veneno mata. Mata ou não mata? Mata. Talvez você tenha que dar um grito lá na casa, na empresa, não sei. Talvez você tenha que olhar no espelho e dar um grito para você mesmo. Dizer, acorda, meu filho. Mas a gente fecha essa mensagem vendo que o poder de Deus é tão grande, que quando eles descobriram que tinha morte na panela, tinha veneno na panela, houve tempo para que um milagre acontecesse. O versículo de número 41, para eu terminar, diz assim, por gentileza, olha comigo. Porém ele disse, trazei farinha, e deitou na panela e disse, dai de comer ao povo, e já não havia mal nenhum na panela. O profeta Eliseu disse, traz farinha. Eu nunca vi farinha fazer um milagre como esse. Há um mistério aqui, mas o mistério não é na farinha, mas é a palavra do profeta. Quando ele diz, coloca aqui, coloca uma coisa nova aqui, vamos colocar farinha. Era uma ordem vinda do profeta. O profeta é uma palavra que vinha de Deus. Então o que eu aprendo, que se a nossa panela, se a nossa vida está contaminada por ervas venenosas, nós precisamos buscar uma saída. A gente precisa buscar algo que anule o veneno. Quem está entendendo, irmãos? A gente precisa buscar algo que vai anular o veneno. Se você for cobra, pica ou morde? Pica. Se você for picado por uma cobra venenosa, você vai para o hospital e chega lá e eles vão dar o quê? O antídoto, sim ou não? Algo que vai fazer o quê? Cortar o efeito do veneno. O que pode cortar o veneno na nossa vida? O efeito de um veneno na nossa vida. Eliseu está dizendo, coloca farinha para cortar o veneno. Mas o que vai cortar o veneno na minha vida, na minha casa, na minha família, nessa panela? Na mensagem de hoje, o profeta Eliseu representa o próprio Deus. Na mensagem de hoje, a panela representa a nossa vida. Na mensagem de hoje, a erva venenosa representa o pecado. Mas na sopa, a farinha que anula o pecado, na sopa, a farinha anula o veneno da erva. E na nossa vida, o que anula o veneno do pecado é a palavra de Deus. A palavra é esse remédio para você e para mim. A palavra de Deus é aquilo que vai encher o nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Bem-aventurado o homem que medita nela de dia e de noite. Então o que pode cortar um veneno na minha vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de cortar o veneno na sua história, na sua vida. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então todos os dias nós arrancamos o veneno que tenta contaminar a nossa vida. Como pastor que eu faço isso? Enchendo o meu coração da palavra. Quanto mais enchemos o nosso coração da palavra, menos o pecado vai nos tentar. Menos nós vamos pegar aquela erva que a gente não conhece, trazer para dentro de casa e comer. Mas quando você está com a palavra, o Espírito Santo, através da palavra, vai revelar para você o que é alimento e o que é veneno. Para que o veneno você tire fora, mas o alimento traz para a sua vida, traz para a sua casa. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite.
Onde estava morte, passou a haver vida. Então, onde talvez tenha havido morte na nossa vida, a palavra de Deus tem poder para trazer vida novamente. Então, se um veneno contaminou o seu casamento, use o remédio, a palavra, para santificar o teu casamento. Se o veneno contaminou tua família, teus filhos, tua vida espiritual, está caminhando para a morte, eu quero dizer para você hoje, que por causa da palavra de Deus, onde havia morte, a vida pode habitar novamente. Quando Lázaro estava morto, Jesus declarou as seguintes palavras para a irmã de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual área da tua vida está morta hoje? Por causa de venenos que foram trazidos. Se você crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Talvez tua esperança está morta, porque você comeu veneno. Te deram um veneno que matou a sua esperança. Às vezes esse veneno foi uma palavra que falaram para você, algo que aconteceu. Mas a palavra de Deus pode neutralizar o poder desse veneno, trazer vida para você novamente. Eu quero orar com você hoje, irmãos. E a oração que eu gostaria hoje que nós pudéssemos fazer, eu e você. Eu estou com essa palavra remoendo ela desde ontem e pensando, Jesus, me ajuda a saber se na minha panela eu estou colocando veneno ou alimento. Jesus, me ajuda para a minha vida, olhar para a minha vida. O que eu estou alimentando minha vida? É alimento ou é veneno? E eu queria que você hoje orasse comigo assim. Porque eu não posso julgar ninguém, não cabe a mim. Mas o apóstolo Paulo, quando foi ministrar a ceia, ele disse: cada um faça o quê? Examine-se a si mesmo. Então eu não estou aqui para te julgar. Eu quero apenas ser um instrumento para você na sua vida essa noite, convidar você a hoje fazer uma reflexão. O Espírito de Deus talvez possa mostrar para você, para mim, se o que a gente está comendo é alimento, ou é o quê? Ou é veneno? Vamos orar? Curva a sua cabeça um minutinho, por favor. Feche teus olhos, mesmo assentados. Um minuto apenas. Você e Deus, feche teus olhos. Faça agora um autoexame. Senhor, o que eu estou trazendo para minha casa, o que eu estou deixando entrar na minha casa, é alimento ou é veneno? Fala com a gente, Senhor. Oh Espírito Santo, revela ao nosso coração essa noite. Revela para mim, Senhor. Revela para cada pai aqui, cada mãe, cada jovem, cada casal de namorado, casal de noivos, casais que são casados, cada pessoa que entrou aqui hoje pela primeira vez, cada pessoa que tem estado nessa igreja há anos. Fala com a gente, Espírito Santo. Nós queremos agora olhar para dentro de nós mesmos. Senhor, o que nós estamos trazendo para a nossa vida? O que a gente está colocando, Deus, como alimento? Senhor, qual é a erva que a gente está colocando na panela? Senhor, nos ajuda nessa noite. Nós não queremos comer veneno, Pai. Toma hoje, meu Deus, toda a igreja Batista Vida em Tuas mãos. Toma cada um de nós. Tira esse veneno da nossa vida, Senhor. Começa agora a orar. Se você percebeu que tem algo que está contaminando você, talvez é alguém que está contaminando você com palavras, com influência. Às vezes é um amigo
Às vezes essa erva venenosa na sua vida é as suas amizades, é os conselhos que você escuta, é as coisas que você assiste. Mas essa noite, no nome de Jesus, comece a orar e pedir ao Senhor: Jesus, tira esse veneno da minha vida. Jesus, tira essa erva venenosa da minha panela. Jesus, tira essa erva venenosa do meio da igreja. Jesus, tira essa erva venenosa da nossa casa, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Espírito Santo de Deus, eu oro nesta noite por esta igreja. Ajuda-nos, meu Deus, socorre-nos, Pai. Toma cada um de nós hoje em tuas mãos. Tira, Senhor, esse veneno da nossa vida. Tira hoje, Deus, todo o veneno do nosso coração. Tira hoje, Deus, todo o veneno, Deus amado, que tem entrado, meu Deus, dentro da nossa casa, que tem entrado na vida dos nossos filhos. Nós oramos hoje na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos viver um tempo novo, Pai. Nós queremos que hoje todo o veneno seja arrancado da nossa vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu gostaria de convidar você por um minuto, se você puder colocar sobre os seus pés, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Se você tem aí a Bíblia, pega a sua Bíblia. Se você usa a Bíblia no celular, abre a tela da Bíblia no celular, pega ela aí, coloca assim perto de você. E você vai orar por um minuto e vai dizer: Jesus, enche a minha vida da tua palavra. Começa a pedir a Ele, diga: Senhor, me dá amor pela tua palavra. Senhor, esta palavra, ela é alimento para mim. Senhor, essa palavra é direção para a minha vida. Ora, igreja, por um minuto. Vai pedindo ao Senhor, o Espírito Santo, essa palavra, nela não tem veneno, ela é vida. Essa palavra, meu Deus, é vida para mim. Essa palavra é vida para minha casa, é vida para os meus filhos. Vai orando e vai dizer: Espírito Santo, enche o meu coração desta palavra. Espírito de Deus, enche a minha vida desta palavra. Espírito de Deus, enche a Igreja Batista Vida com a tua palavra. E que à medida que esta palavra entrar, o veneno que saia da nossa vida. Jesus, assim como o profeta Eliseu mandou jogar farinha naquela sopa, e quando a farinha tocou a sopa, o veneno foi desfeito. Senhor, hoje eu não creio na farinha, mas eu creio na palavra do Senhor. E eu creio nesta noite que a tua palavra, meu Deus, através dessa mensagem, ela entra hoje no coração de muitos homens aqui. Essa palavra pregada hoje entra no coração de muitas mulheres, entra na mente de muitas famílias, entra na casa de muitos que aqui estão, para hoje cancelar o veneno, para cancelar o veneno, Deus, que estava nos levando para a morte, para cancelar o veneno, Deus, que estava nos conduzindo à perdição. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. Nós cremos hoje na tua palavra, que sara a nossa vida, que sara o nosso casamento, que sara a nossa família, que sara os nossos filhos, que sara a nossa vida, que sara nossas finanças, que sara as nossas emoções, que sara o nosso corpo, que traz cura à nossa alma, que traz cura à nossa mente, que purifica os nossos olhos, que purifica os nossos lábios, que purifica a nossa boca, que purifica as nossas palavras, as nossas mãos. Espírito de Deus, nós oramos hoje e declaramos a tua palavra, Senhor. Arranca o veneno da nossa vida, arranca o veneno do nosso coração. Oramos certos da vitória, hoje, agora e para sempre. Quantos creem comigo, diz um glória a Deus bem forte essa noite. Diz comigo: veneno na minha vida, nunca mais. Alguém que entrou aqui esta noite, que gostaria de entregar a vida a Jesus? Você tem, faz um sinal assim. Alguém que entrou aqui hoje, que gostaria de
reconciliar com Jesus, faz o sinal, eu vou orar por você. A igreja orando comigo. Pastor, eu percebi que minha vida estava assim, olha, contaminada de veneno, mas hoje eu quero voltar para Jesus. Estende a mão, eu vou orar por você. Pastor, eu quero receber a Jesus. Se você quer, faz um sinal bem alto para que eu possa te ver. Eu vou orar por você esta noite. Toda a igreja com os olhos fechados, um minutinho. Todos já tomaram a decisão por Jesus? Amém? Todos estão com Jesus? Deixa eu ver, glória a Deus aqui esta noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Senhor todo o tempo possa tirar da nossa vida todo o veneno e trazer o alimento para as nossas almas. Irmão, leva essa palavra no teu coração, pratique a mensagem desta noite, arranca o veneno da tua vida e você vai viver muito feliz debaixo da graça do nosso Deus e da paz que vem nele. Você recebe e diz amém? Se puder, um forte aplauso a Jesus.